A sua vida vai mudar e esse vídeo é um sinal pra você. Quantas foram as vezes que você já se sentiu perdida, cansada, travada e olhava pro lado e pensava, nunca vai dar certo? Eu passei por esse momento e olha, com tudo isso que eu passei, ainda entrei na obesidade, foi um turbilhão de emoções, depressão e eu achava que eu nunca fosse sair e eu achava que eu nunca fosse mudar. E hoje eu vou te contar a minha história e o que eu fiz pra minha vida começar a mudar. Eu sempre gostei muito de gravar vídeos pra internet, YouTube, e lá atrás, em 2016, eu tinha começado com o meu Instagram. Só que algo me consumia mais. A vida real, a rotina corrida, e aos poucos eu fui deixando tudo isso de lado. Até que deu um baque na minha vida pessoal e eu acabei engordando muito. Mais de 70 quilos e eu me vi na obesidade. Com 140 quilos, a autoestima um pouco arrasada, eu não estava nada bem, vivia naquele loop eterno. Acorda, trabalha, volta para casa e aquela incerteza de nunca saber o que fazer para mudar. Mas por dentro existia aquela vontade. E eu orava, eu pedia e parece que nada era capaz de me escutar. Eu precisava que a minha vida mudasse. Eu precisava enxergar aquele famoso ouro no fim do arco-íris que todo mundo comenta e que pra mim ainda não tinha sido visto. Eu precisava fazer alguma coisa. Mas como? A autoestima pra baixo, eu estava mal, eu tinha deixado meu Instagram de lado, perdendo seguidores e eu não sabia mais o que fazer para dar certo. Eu procrastinava, eu não acreditava e eu não enxergava a minha capacidade. Eu queria mudar e eu precisava fazer alguma coisa. E a primeira coisa que eu fiz foi voltar para o Instagram. Com medo, nervosismo, o Instagram tinha ficado de lado, eu tinha perdido seguidores, eu não sabia mais nem ligar a câmera e falar para ela. Mas eu precisava me desafiar. E esse foi o ponto-chave da minha mudança. Foi quando eu comecei a acreditar em mim. Por incrível que pareça, mesmo naquela situação, eu comecei a acreditar que Deus tinha o melhor para mim e que eu era capaz de tudo. E às vezes, mesmo sem acreditar, eu repetia que eu era capaz e que eu ia conseguir. Eu voltei pro Instagram falando sobre autoestima e amor próprio. E pasmem, a minha autoestima não estava nada boa, o meu amor próprio não estava nada bom, passando por muitas turbulações na vida pessoal, só que eu queria mudar. E para mim mudar, eu tinha que acreditar que já tinha acontecido. E o primeiro passo foi me amar como nunca e acreditar em mim, muito embora eu não acreditasse em nada. Voltei pro Instagram, só que alguma coisa ainda mexia ali em mim, eu precisava mudar por completo. A minha vida não estava boa, a minha saúde indo por água abaixo, meu cabelo caindo muito. Não tinha condições. E pra gente viver a vida que a gente quer, a gente tem que estar vivo. E pra gente estar vivo, a gente precisa de saúde. Então eu decidi começar a cuidar mais de mim. Com muita dor, porque eu odiava exercícios físicos. Comecei aqui mesmo, na minha casa, fazendo 10 minutos, que era o que eu aguentava. De 10 eu fui para 15, para 20, só que ainda não era o suficiente. Eu precisava movimentar, sabe a famosa lei da inércia? E foi aí que eu decidi me matricular na academia. Eu fui com medo, tive crise de ansiedade, eu chorei, eu fui zoada, minha calça rasgou e eu passei por várias coisas. Só que ainda assim, eu acreditava em mim. Eu continuei acreditando, eu continuei me amando, por mais que fosse mentira ou que parecesse ser mentira, eu tinha uma missão, acreditar que eu era capaz. Então eu fui pra academia com medo, com muita vergonha, sem coragem, mas acreditando em mim e que ia dar certo. Depois que eu fui pra academia, eu comecei a gravar os meus vídeos. E foi aí que a movimentação começou a dar certo. E meu Instagram, que falava sobre amor próprio, juntou o útil com o agradável e começou a falar sobre como a gente pode se amar e se cuidar com o corpo que a gente tem hoje. E aquilo tudo que eu fazia lá atrás de acreditar em mim, mesmo ainda não sendo real, foi se realizando. Eu tinha uma autoestima forte, eu estava me amando e eu estava conseguindo cuidar da minha saúde, cuidando da minha vida, para eu poder viver. Então eu continuei com o meu Instagram, continuei mostrando a minha realidade para vocês e meu processo foi fluindo. Com isso eu consegui emagrecer. O emagrecimento ele vem, e não porque eu fiquei bitolada por dieta ou por emagrecimento, e sim porque eu queria viver e o emagrecer fazia parte da minha vida, cuidar da minha saúde. Então eu colhi milhares de wins, milhares de amores que aqui comigo estão, e isso foi crucial. Mas sabe qual é o segredo disso tudo? O segredo disso tudo para essa mudança acontecer é acreditar. Acreditar em uma única pessoa, você.
Você sempre será a sua melhor escolha de todos os dias. E a partir do momento que você começa a se enxergar como você merece, começa a se tratar como você merece, se dá o seu devido valor, as coisas começam a fluir. Começa com pouco, começa com o mínimo. O mínimo é se olhar no espelho e falar palavras bonitas pra você, usar aquela roupa que você gosta sem medo do julgamento alheio, começar a se valorizar. Você precisa se valorizar para alcançar os seus objetivos. E quando você começar a se cuidar, a se enxergar e a se dar o seu devido valor e acreditar em si mesmo, eu sei que não é fácil, é um processo, as coisas vão começar a mudar. E não vai ser do dia pra noite, talvez demore anos, mas se você continuar aí parado, sem se enxergar, se colocando pra baixo, sem se dar o seu devido valor, as coisas não vão andar pra frente. E por isso é importante que você acredite em você, sempre busque o melhor pra sua vida, por mais difícil que ela esteja. Tente buscar coisas boas, coisas que vão te fazer bem. Movimente o seu corpo, cuide da sua saúde, porque sem ela você não vive, você precisa dela para você estar bem. E acredite que tudo já deu certo. E se eu conseguir mudar, você também consegue. A minha mudança ainda não está completa, ela está acontecendo, porque não é do dia para noite. Só que eu achei legal compartilhar isso daqui com vocês, porque querendo ou não, eu já mudei muito. A mudança veio na minha autoestima, eu estou melhor. E tudo isso vem de acreditar em mim, na minha capacidade. E não é todos os dias que são fáceis, tá? Tem dias que eu enxergo outra pessoa e falo, não sou capaz. Só que daí eu lembro que para eu conseguir terminar essa mudança, eu tenho que acreditar em quem eu sou. Então, se eu estou conseguindo, você também consegue. Comece hoje. Eu consegui emagrecer, minha saúde está melhor. Ainda não está 100%, mas já é um grande caminho andado. Então, vem comigo buscar a sua melhor versão. Olhe para você com mais carinho e tudo vai dar certo. E um lembrete final para você é: acredite em si mesma. Movimente-se, comece, se enxergue. Tudo já deu certo e tudo aquilo que você almejar você vai conquistar. Talvez não hoje, talvez daqui 2 dias, talvez daqui 1 ano, mas tudo vai ser reflexo do que você está fazendo hoje. Então comece por você e pra você. E tenha certeza que a sua eu de hoje que está assistindo esse vídeo vai se orgulhar muito.